Bom dia, ou talvez noite, papo de sempre. Eu reuni nós todos aqui hoje, nesse canto escuro da máquina, para conversar sobre algo extremamente importante. Talvez minha câmera meio torta. Não é isso. Mas vai ser minha opinião, o que eu aprendi, as minhas observações. Certamente a de vocês vai divergir em algum ponto. Eu espero que não, na verdade, mas é um tópico forte. E é os drive da máquina. Não o drive elétrico, o que mexe a máquina, o que mexe os motores, né? Essa Heller usa motores síncronos, que não são servo, de certa forma. Esses motores, originalmente, eles não eram posicionais, eles só mediam a velocidade. Eu vou fazer um corte no vídeo, que vai ficar meio estranho, e já voltamos. Os motores nessa Heller compartilham mais características com o dessa parafusadeira do que com um motor verdadeiro, de uma máquina CNC moderna. Por quê? Como essa aqui, ele só mede velocidade e ele é síncrono também. Isso aqui é brúxula. É brúxula, se vocês estão perguntando. É aquele que tem imã no rotor. Esse aqui tem 4 polos, aquele tem 6 polos, se eu não me engano. 3 par de polo. Sim. Tá. Perdi ali em raciocínio. Recuperei. Então, o que essa parafusadeira tem? Diferente de uma normal, você pode ver, ela tá em marcha rápida. Quando ele chegar... Opa. Ó. Velocidadezinha lenta. Quando ele começa a apertar, não faz diferença, a velocidade é a mesma. Eu não consigo parar. Por quê? Ela tá tentando, ela é realimentada, tipo o servo dessa máquina. Lanterna. Não faz diferença. Então, tipo o servo dessa máquina, essa parafusadeira é realimentada. O que ela faz? Ela recebe a velocidade e ela compensa para manter uma velocidade constante, ou até mesmo ela poderia controlar a posição de certa forma do rotor, mas eu não acredito que nenhum desses dois faziam. O ganho desse motor era referente, o ganho desse drive era só um ganho de velocidade, não tinha um ganho de posição. Drives novos, como esse que está agora, requer um ganho de velocidade e um de posição, um ganho proporcional de velocidade de posição, e o ganho integral e derivativo é só um. Mas o ganho de velocidade de posição é individual de cada um. O que é esse ganho? Quanto mais longe da posição, mais o motor tem força, mais ele força. Quanto mais longe, quanto mais diferença de velocidade, mais torque ele vai ter o motor para rodar, para alcançar aquela set point. Por que isso é importante? Indo em uma tangente aqui. Esse vídeo vai ser repleto de tangentes. Por que isso é importante? Porque se tu estivesse esperando aquele erro de posição ser grande para depois tu começar, vamos dizer que a minha mão esquerda é o set point devido e a minha mão direita é o motor. Se tu estivesse esperando aquele erro de posição ser grande o suficiente, ele iria ir para trás e alcançar. Isso é ruim, porque tu ia estar esperando um erro de posição. Se os dois são obrigados a manter a mesma velocidade, de certa forma, né? Não é exatamente a mesma velocidade, mas assim que um motor se mexer, o outro vai ter que manter a velocidade. Assim que o controlador criar uma velocidade, estiver gerando uma velocidade, o motor vai ter que acompanhar essa velocidade. Então tu não vai depender de um erro para começar o início do movimento. Aí pode surgir a dúvida. Infelizmente não tem nenhum motor de passo aqui. Por que usar servo ou não usar
um motor de passo ou um motor trifásico posicional de malha aberta. A maior fator que eu diria isso não está virando um vídeo, né? Isso está virando uma observação de gestos apontando para um motor só. Então eu vou andar. Vamos lá. A maior diferença que eu diria entre um servomotor e um motor que não é realimentado é a posição, a confiabilidade. A confiabilidade de que ele atingiu a posição correta. A confiabilidade de que o teu controlador está na mesma página que o... Deixa eu ver a câmera assim. Tá na mesma página que o motor. Que tu atingiu o teu set point e que tu tá lá. Que a máquina não bateu, que o motor não travou, que não caiu energia dos drive, que não aconteceu nada de imprevisto. Esse é o maior fator para usar servomotor. Contudo, servomotores são mais precisos, bem mais precisos. Se tu tiver como a Heller tem, realimentação das réguas, vamos dizer que um motor de passo e um motor de malha aberta, ele só tem ganho proporcional. Ele vai depender de erro para gerar torque. Claro, o motor de passo tem 200 passos por revolução. Esse aqui tem só 6 passos por revolução. Então não é a mesma ideia. Mas basicamente é por isso que um servomotor é mais preciso. Tem mais precisão mesmo do que um motor de passo, porque ele não depende do erro. Se tu botar uma alavanca grande no motor de passo, tu vê que tu consegue mexer ele sem perder passo. Ainda mais no micropasso, tu consegue tranquilamente sem perder passo. Já no servo, ele vai lutar para atingir o set point. Se ele conseguir medir que ele teve um erro de posição, se o teu encoder tiver uma resolução suficiente para ele detectar essa diferença de posição, ele vai compensar. Vamos lá, mais um tópico. Hobby e industrial. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de um Easy Servo para esses servos industriais? Esse aqui está com retrofit, um drive da VEG, mas efetivamente, mesma ideia. Esse é um servo industrial e um Easy Servo é um servo hobby. Esse roda em uma tensão de alimentação muito mais alta. Ele roda a 500 volts de corrente contínua. É absurdo. O que isso faz? Torque constante em todo o range de RPM. Ele nunca cai o torque. De 0 até 2000. Esse motor é de 3.000 RPM. De 2.000 RPM a 3.000 RPM ele cai o torque. Tá no manual. Mas é uma variação muito grande. De 0 a 2.000 ele tem torque nominal. Nem uma grama a menos é perdida. Essa aqui é a vantagem de um servo industrial. Infelizmente, eles requerem muito mais componente de potência, então precisa de uma certa engenharia também, e o valor vai ser bem mais caro. Uma segurança também. Vamos pro torno? Eu certamente vou esquecer de alguma coisa nesse vídeo. É um vídeo para alimentar o canal, para conversar com vocês. Eu devia fazer mais disso. Vamos lá. Esse torno usa servos de corrente contínua. Apesar desse motor ser um motor industrial, ele se encaixa na categoria hobby. Por quê? Porque eu não quis gastar dinheiro com motor de corrente contínua. Então eu botei um Gecko 300 e... Desvantagem de celular é que recebe ligação durante o vídeo. É um Gecko 320, se eu não me engano, e ele roda em 80 volts. Os motores original rodavam em 160 volts. Por que eles não... Por que tá falando na minha mão? Por que eles não rodam em
300 volts, 500 volts esse motor, porque ele é de corrente contínua, ele tem escova. Quanto mais alto a tensão, não RPM, desculpa, quanto mais alta a tensão, maior o desgaste tu vai ter da escova. E a gente tem que entender que esses servomotores não é igual a uma tupia ou qualquer coisa que tem isso, com um aspirador de pó. Ele é um equipamento de precisão, então ele não pode ter esse desgaste, essa inconsistência. Não pode ter aquelas faíscas violentas no comutador ali do motor. É por isso que ele roda, geralmente, um motor de corrente contínua vai rodar numa tensão um pouco menor do que servo trifásico. Servo trifásico é a besta do mundo de movimentação. A brutalidade não se iguala. Então, esses são os drivezinhos aí, 80 volts, 3 fontes de 24 volts em série. Gambiarrinha, mas é super econômico, e o dia que isso aí der problema, provavelmente nunca vai dar. Aquela provisoriamente eterno. Eu boto servo de verdade, daí eu troco ou eu faço alguma coisa. Mas é como eu falei, não vai ter necessidade. Vamos falar agora de realimentação. Vocês estão vendo, né? Eu estou andando ao redor, olhando para a máquina e decidindo falar sobre tópicos. Esse torno, ele tá vendo ali em cima o motor dele? Ele tinha a mesma ideia do torno do motor da Heller. Ele tem um tacômetro aqui atrás. Ele era um motor que só media a velocidade. Ele ainda só mede a velocidade, ele tá igual antes. Esse aqui eu não fiz retrofit nenhum, eu só botei um drive. Então ele funciona com ganho de velocidade. O motor, eu digo. Claro que o controlador lá na frente vai ter um ganho de posição, porque é um servo e é posicional. Então em algum lugar do teu sistema vai ter que ter um ganho de posição. Esse torno, o encoder, está acoplado no fuso. Isso não é melhor do que se o encoder tivesse acoplado no motor. Por quê? Porque o motor tem a polia, quanto mais tem o acoplador, quanto mais longe do teu resultado, da tua parte móvel, pior é. Então ele é decente que o encoder está ligado diretamente no fuso. É por isso que muitas máquinas novas têm o fuso ligado de forma rígida e direta ao tipo a Haas, ao fuso de esfera. Então tu não tem essa defasagem, tu não tem uma polia no meio do caminho. Polia cria um erro enorme. Não enorme, mas tem desgaste, tem tensão, e para uma máquina talvez com guia linear ela seja ok posicionalmente, mas certamente com carga, com uma força grande, a polia vai ter alguma deformação de posição. Encoder, esse é analógico, mas eu estou usando como digital, sabe? Estou só medindo a parte central. Eu certamente poderia multiplexar a leitura dele e converter para uma resolução maior, mas eles são de... Acho que essa máquina está dando um micromilímetro de resolução, certamente ok. Está em 2 centésimos de posicionamento na parte mais gasta do fuso. Perfeito na aplicação. Vamos falar agora de um sistema um pouco melhor. Aqui tem um motor quebrado, nessa máquina que eu não botei a mão ainda. Então nós podemos ver como é que é aqui. Eu vou virar a câmera um pouco de lado com o teu tripé. Isso não é um motor com escova. Isso é um tacômetro. Esse tacômetro ele tem escova. Ele gera energia como um motor trifásico. Isso aqui é um gerador. Não está entrando energia nas escovas. Está saindo. Esse é um motor trifásico normal.
Ali dentro nós podemos ver o fuso de esfera em condições exemplares. Vamos adicionar. E lá atrás nós vemos uma... Nossa, está muito torto para vocês, mas tanto faz. Aquilo é uma régua e ela é elétrica. Ela é de vidro por dentro. Vidro para resistir à expansão térmica. Vidro tem uma baixa expansão térmica. É basicamente um encoder linear. Só que o sinal dela geralmente é analógico e muitas máquinas usam multiplexação. Isso é uma caixa de multiplexação. Ela converte o sinal analógico para aumentar a resolução de volta para o controlador. Extremamente caras essas caixas, extremamente caras essas réguas. Não régua genérica que tu bota na tua fresadora normal, mas essas réguas em específico são extremamente caras. Eu estou fazendo um desses para Heller. Eu já tinha feito, na verdade, funcionou por 6 meses, até ele começou a dar problema, mas eu fiz meio porqueira, então, né, eu estava esperando dar problema, não foi algo inesperado. E agora eu estou esperando chegar os componentes para mim fazer a de verdade. Como você pode ver, os 2 eixos têm régua, os 2 eixos têm o multiplexador. Essa máquina só tem 2 eixos. Tem 3 na verdade, mas o terceiro não é interessante. Eu acho que é isso que eu queria conversar com vocês. Talvez eu vou deixar um tema polêmico para outro vídeo. O que usar? Vamos dizer, motor de passo, porque tem 1 milhão de opções no mercado. Motor de passo com drive hobby, motor de passo com drive industrial, motor trifásico sem realimentação com drive industrial, só tem com drive industrial, porque ele tem que ter realimentação tipo de um motor BLDC, ele lê a posição de certa forma, ele faz uma realimentação para o controlador, não é uma realimentação de posição, mas ele tem um ganho de torque em função da carga do eixo. O motor de passo não tem isso, ele fica sempre com o torque 100% o tempo todo parado se movendo, a não ser quando tu excede a velocidade máxima dele, que ele começa a cair o torque. Tá ali dentro a régua da Heller. Então vamos deixar isso para outro vídeo, comentar esses tipos aí e a minha opinião deles. Aqui estão as outras réguas.